Vamos falar de mais uma notícia daquelas ruins que a gente não aguenta mais falar, que é aumento. A gasolina e aumento de quê? Não, a gasolina aumentou de novo. Cara, mas você tá errado. Foi a semana passada que aumentou. Aumentou essa semana de novo. Aí é o seguinte... De novo? Ninguém consegue justificar, ninguém consegue entender. É gasolina, diesel, tudo tá aumentando. Aí o pessoal do Jornal da Band... Não podia aumentar a vacinação, a compra de vacinas e tudo mais, não aumentar o preço da gasolina? Já tá todo mundo tão lascado, quer lascar mais? Quer lascar mais. E ninguém entende por que o preço é tão caro, qual a parte que é do posto, qual a parte é da refinaria. Aí o pessoal do Jornal da Band teve uma ideia. Que ideia? Vamos juntar uma pizza e não vamos dividir... No Brasil tudo acaba em pizza? Quase isso, também seria uma boa. Mas eles vão tentar explicar as fatias, essa matéria é muito interessante, para a gente entender qual fatia, no final das contas, está indo para qual lugar, porque no fim a pizza inteira a gente que paga. Ai, a nossa vai ser, acho que com certeza, aquela que a mussarela desceu na entrega e ficou nada, só a massa sem cobertura. Felipe Peixoto. Vamos ver? Quando a gente enche o tanque aqui no posto, o dinheiro é repartido entre empresas e governo. Mas qual é a fatia que fica com cada um? A gente providenciou uma pizza para tentar explicar bem essa história. Cortamos a pizza em 4 pedaços e pedimos para alguns trabalhadores escolherem quem eles queriam representar nessa partilha. Adriano escolheu Petrobras, Alexandre a fatia dos impostos, Tiago representa o etanol e Yuri ficou com a distribuição e revenda. Quem será que vai levar o maior pedaço? Olha, o maior pedaço, que equivale a mais de 40%, é imposto federal e estadual. Então, ó, parabéns. Esse daqui, né? Pode pegar o maior pedaço aí pra você. Olha que imposto. Falei pra você. Tá valendo a pena ser governo, né? Verdade. Mama tudo, né? Pega tudo, a maior parte. A fatia fica com o governo mesmo. O segundo maior pedaço é da Petrobras, que fica com 34% do valor. Tiago ficou com os 16% das usinas de etanol e para o Yuri sobrou 8% da distribuição e revenda, onde entra o posto de combustível. Ficaram um pouco de desvantagem. Ficamos. Um pouquinho só. Explicar essa divisão é complicado, mas em breve você vai ficar mais habituado com isso. Um novo decreto obriga os donos de posto a colocar uma plaquinha mostrando para onde vai o dinheiro dos combustíveis. Para amenizar o impacto da alta do petróleo, o governo zerou por 60 dias o imposto federal sobre o diesel, mas nada mudou para a gasolina. Num cenário de alta, usar impostos para mexer no preço final tem sido a saída encontrada, já que para especialistas, usar o caixa da própria Petrobras não é uma solução. Você não pode usar a Petrobras para subsidiar preços de combustível, né? Usar a Petrobras em benefício só da questão política, porque você está lesando o acionista privado. E no final do dia você acaba lesando também todos os brasileiros, porque como a União é o acionista majoritário, nós somos também, todos os brasileiros, acabamos sendo acionistas da Petrobras. Olhando para o histórico de lucratividade da estatal, dá para ver que o cobertor é curto. Nos últimos anos, o resultado variou muito, com a Petrobras indo de prejuízo até lucro de 13%. No ano passado, os acionistas ficaram com 2%. Dá vontade até de, né? Primeiro que a pizza escolhendo muito bem, com pouca mussarela, que é o que a gente está cada vez restringindo mais. Agora, eu fico indignada, porque tudo bem, fala que vai pro imposto. O que se faz com esse imposto? Não adianta a gente chegar no posto de gasolina e ter lá quanto de impostos que se paga. Essa não é a questão. É assim, então vamos fazer uma prestação de contas, vamos fazer uma prestação de contas direito. Onde que vai ser usado esse dinheiro? Onde é usado o dinheiro dos impostos? Sim. Mas aí, eles deviam fazer uma prestação de contas que nem a gente faz fim de mês, né? A gente não faz tudo que a gente gastou, porque a gente ganhou, falando, nossa, como eu gastei com pão de queijo, vou fazer pão de queijo em casa. Por que eles não fazem isso? Porque cada hora é uma desculpa mais farrapada que a outra, né? Ah, pelo amor de Deus, não pode. É que cada brasileiro é um pouco dono da Petrobras. Estou vendendo a minha cota, vê se vocês compram então. Porque já deu, né? Dá pra gente ter comprado tanta coisa quando se paga de imposto só de gasolina. E o pior, você quer saber? Não dá nem pra gente pensar de vir de bike. Porque do jeito que as pessoas estão passando fome no país, do jeito que o crime está dominando, você ainda corre o risco de ser roubado e ser morto. Sim. Então, gente, sabe aquela história? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho te devora, não vai ter muita saída. E ainda em pandemia. A gente vê tantos países que acabam tendo leis privando mesmo o governo, tirando impostos, facilitando a vida. Ontem eu estava assistindo da Atena, ele estava conversando com o Barão. Eu não vou lembrar o certo, mas eu acho que era
o auxílio emergencial nos Estados Unidos, $1.000 ou $2.000. Cara, $1.000, R$5.800, R$5.300 de auxílio emergencial. Aqui 250, com aquele chororô todo. Então, gente, tudo bem, a gente fala assim, mas a economia é diferente. Mas o Brasil arrecada muitos impostos, a gente paga imposto demais. Então, a gente precisa, antes de mais nada, analisar, e acho que esse momento é bom para isso. Tudo que a gente está vivenciando, tudo que a gente está vendo as pessoas passarem, a gente fazer escolhas corretas dos nossos governantes, cobrar dos governantes e exigir respeito desses governantes. Sabe por quê? O que acontece? Cá entre nós, não adianta a gente pensar assim, eu estava falando esses dias no Twitter, vamos votar para sair a Carol Conká? Vamos votar para sair a Lumena? Vamos, fechou, e aí todo mundo vai lá, vota direito. Agora vamos abrir assim, vamos votar para a gente conseguir saber direito o que acontece no nosso país? Sim. Vamos começar com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país? As pessoas nessa hora falam, não adianta não, isso é só para peixe grande, vai dar trabalho. Por isso que a gente está, gente, nessa porcaria, nessa situação, morrendo 1.726 pessoas de ontem. É 1.726? 1.726. De ontem para hoje, no Brasil, gente. E isso nem guerras que o Brasil passou ao longo dos anos, esses anos todos, mataram tanta gente como a gente está vendo morrer. E não adianta a gente fingir que a pandemia não existe. Cara, isso é surreal. Então, não espere que alguém venha e faça por você, faça você a sua parte. Eu também tenho que sair para trabalhar, todo mundo aqui tem. A gente se dedica, a gente faz o nosso melhor, sei que você em casa também. Mas, gente, não é hora da gente aglomerar, não é hora. Eu também estou doida de vontade de passear, mas não é hora disso. Reflita, escolha certo e exija dos governantes a obrigação dele. São os nossos funcionários. Bom,